Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro, a senhora Secretária de Estado e os demais que nos acompanham pelo canal Parlamento. O Sr. Ministro do PS acompanha, de facto, o conjunto de preocupações que traz aqui, porque nós vivemos, claramente, a maior crise das últimas décadas. Uma crise presente, real e que, sobretudo, nos angustia imenso de como é que poderemos sair dela e o que resultará de combate a esta crise económica nos próximos tempos. Porque os números, de facto, são muito preocupantes. Nós, em março, abril e maio, perdemos cerca de 200 mil empregos que foram destruídos. As projeções mais recentes do Banco de Portugal e da OCDE apontam para uma contração do PIB, respectivamente 9,5% e 9,4%, bem acima das maiores contrações que tínhamos história, incluindo aquele recorde de 1975, há tantos anos, que foi de 5,1%. A atividade turística, como disse bem, tem padecido imenso e tem tido quedas inacreditáveis, quase na casa dos 100% em algum destes meses. Isto incomoda-nos imenso porque, como é do conhecimento de todos, e do Governo com toda a certeza, o turismo foi ganhando um peso muito importante na nossa economia. Em 2019, 11% do PIB de Portugal resultava da atividade turística e 9% da população portuguesa trabalhava e vivia do turismo. E por isso é que, de facto, o cenário, sendo preocupante, exige respostas. O Sr. Ministro já falou aqui do Algarve, e muito bem. O Algarve, olhando para os últimos registros que temos do IFP, teve um crescimento do desemprego, em termos homólogos, de 232%. E por isso, assim sendo este o cenário, importa, de facto, perceber o que é que está a ser feito, as medidas estão a ser tomadas para relançar a economia. O Sr. Ministro e o Governo, ao longo dos tempos, têm vindo a lançar muitas medidas. São linhas atrás de linhas, ainda hoje anunciou mais 2 linhas, mas a verdade é que vamos fazendo linhas e parece que nunca mais sai o bingo. Porque o Governo mostra-nos uma realidade, que é aquilo que vai fazendo, lançando medidas como a do layoff positiva, nas diferentes nuances, simplificado ou não, que de facto deram uma resposta à empresa, e lança um conjunto de linhas de apoio e de crédito para os diversos setores, sendo essa a realidade que o Governo apresenta, mas que choca com uma outra realidade, que é aquela que nós vamos ouvindo dos principais protagonistas do lado de lá, os destinatários de tudo isto. Quando nós ouvimos os representantes da indústria, do comércio e serviços, ou do turismo, ou da restauração, parece que há aqui, de facto, qualquer coisa que não cola entre estas duas realidades. Como se houvesse um ping-pong. O Governo anuncia linhas, anuncia apoios, e do lado de lá, muito bem, há linhas, há apoios, mas tardam a chegar, chegam com muita dificuldade. E por isso, Sr. Ministro, era importante percebermos como é que se casam estas duas realidades. E eu não estou com isto a dizer que está tudo mal, as coisas são mal feitas. Não. O que não casa mesmo é a realidade que o Governo avança e comunica aos portugueses, ainda hoje mais 2 linhas e reforço de programas, e aquela que nos vai sendo dita e afirmada por parte dos destinatários, parece que as coisas nunca mais lá chegam ou não chegam de forma direita. E por isso este ping-pong é que era importante que deixasse de existir e que de alguma forma conseguíssemos casar estas duas realidades para que as coisas resultem a favor de todos. Porque o que nós temos é de facto um combate muito difícil e temos de ganhar este combate, porque senão, sem a recuperação económica, de facto, será tudo mais difícil. Um exemplo que já foi falado, o Sr. Ministro cá esteve, os seguros de crédito. Nós continuamos a ouvir queixas dos exportadores. As exportações reduziram imenso. São fundamentais para a recuperação económica. E aqueles poucos que ainda conseguem exportar queixam-se claramente que não conseguem, de facto, segurar as suas exportações. E por isso era importante que hoje percebêssemos o que é que está a ser feito para que, definitivamente, para que isto aconteça. O Sr. Ministro também já referiu o PES, o Plano de Estabilização Económica e Social. E eu acho que, enfim, tendo sido apresentado como um plano integrado, muito importante para fazer face às dificuldades de hoje, não é? Mas eu tenho que concordar aqui um pouco com aquilo que foi dizendo o Conselho Superior de Finanças Públicas e a UTAU, a Unidade Técnica para o Orçamento. É opacidade no que toca ao financiamento do plano. E por isso acho que, tendo já aprovado o orçamento suplementar na passada sexta-feira, era importante, de facto, que o Sr. Ministro aproveitasse esta oportunidade hoje para esclarecer não só o Conselho Superior de Finanças Públicas e a UTAU, mas também o Parlamento, quais são as rúbricas, os artigos e as alíneas do orçamento que, de facto, financiam e sustentam este plano. E, por favor, quer dizer, não nos digam que tudo isto vai depender dos novos dinheiros comunitários que vão demorar não sabe quanto tempo a chegar, porque se assim for, Sr. Ministro, é quase caso para dizer que quando a cura chegar já não há doente. E por isso solicitava ao Sr. Ministro que hoje
explicasse a todas estas pessoas que tiveram dúvidas relativamente a este plano, de facto, onde é que ele está alicerçado do ponto de vista financeiro. Uma outra matéria que eu gostaria de abordar, Sr. Ministro, sei que não é muito do agrado do Governo, é a da extensão dos apoios financeiros aos sócios gerentes das microempresas. Eu digo que não é do agrado porque, de facto, o Governo nunca quis tomar medidas relativamente a estes milhares e milhares de portugueses. Nestas linhas todas e nos apoios todos que foram aparecendo desde março, estes portugueses ficaram sempre de fora, e são muitos, e que passam dificuldades, não só dos seus negócios, mas sobretudo das suas famílias. Estamos a falar de microempresas onde muitas vezes o sócio-gerente é quase o único funcionário e o único sustento da sua casa. E por isso, o que aconteceu, Sr. Ministro, é que quando o Parlamento se entendeu para resolver este assunto, o Governo levantou logo dúvidas e até disse que ia recorrer ao Tribunal Constitucional. Ora, o facto é que a Lei Travão veio de alguma forma parar este processo, levando até a um veto presidencial. Mas isso já não existe agora, porque na sexta-feira passada foi votado no âmbito do orçamento suplementar. Por isso a questão que se coloca ao Sr. Ministro é se o Governo está, de facto, na mesma linha que já teve, que é de afastar estes milhares e milhares de portugueses dos apoios, ou se vai mesmo cumprir aquilo que ficou votado na Assembleia na semana passada. Acho que isto também é um momento importante para que o Governo esclareça isto uma vez por todas. Quer ou não ajudar a que estes milhares de portugueses que até agora não quis ajudar. E por isso vai fazer aqui alguma maningância política, alguma jogada para que eles continuem a ficar afastados, ou vai acatar aquilo que foi votado, agora sem constrangimentos, ou vai ainda solicitar a intervenção do Tribunal Constitucional como ameaçou aqui há uns meses? Por isso acho que era uma excelente oportunidade também, Sr. Ministro, para poder falar sobre isto. O Sr. Ministro também já falou aqui da importância do turismo, dos corredores aéreos que são muito importantes, mas a verdade é que nós temos tido umas mensagens para ir para dentro, Portugal vence o Covid, o milagre português. Às vezes assusta-me quando ouço dirigentes e com grandes responsabilidades a falar do combate à pandemia no passado, como se já tudo tivesse terminado, dando um sinal claramente negativo para a sociedade portuguesa. A pandemia está aí, vai estar, não sabe durante quanto tempo mais, e a verdade é que muitos dos nossos parceiros europeus não acreditam neste milagre português e fecham-nos as fronteiras. Quer dizer, alguma coisa não bate certo, Sr. Ministro. E aquilo que nós ouvimos numa primeira reação do Governo é que iriam retaliar. 2 ministros do Governo disseram que iam retaliar. Isso fez-me lembrar um colega seu de Governo que, quando não era, dizia que nós não devíamos pagar as dívidas porque isso fazia tremer as pernas aos alemães. Ora, a mim não me interessa nada desse tipo de situações, nem aos portugueses. Nós não queremos que tremam as pernas aos turistas ingleses e outros para não vir para Portugal. Nós queremos é que eles venham, porque precisamos que eles venham, sobretudo do Algarve, que está altamente dependente disto, como o Sr. Ministro referiu e bem, e por isso é importante, o Governo já percebeu o que é que falhou. Já fez essa análise. Pode partilhar connosco a análise que o Governo fez. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr. Presidente, com a mesma tolerância que deu ao Sr. Ministro. Pode-nos também informar o que é que vai fazer, se já tem um plano de ação para que, de facto, isto seja invertido, para que esses países que fecharam as fronteiras a Portugal as abram rapidamente, como chegamos lá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.